Você já ouviu falar daqueles jogos onde você pode ganhar dinheiro jogando? Parece o sonho de qualquer gamer, certo? Mas a realidade é que a maioria desses jogos não dura muito tempo. Hoje, vamos explorar as 4 razões pelas quais quase todos os jogos Play to Earn acabam morrendo e o que realmente precisa mudar para que eles se tornem sustentáveis a longo prazo. Vamos entender as falhas fundamentais dos jogos Play to Earn e descobrir como eles podem, de fato, sobreviver e prosperar. Se você já se perguntou por que esses jogos que prometem tanto acabam desaparecendo, você está no lugar certo. Vamos começar com a questão mais básica e talvez a mais crucial. De onde vem o dinheiro nesses jogos? A ideia parece simples: você joga e ganha. Mas a verdade é que para que um jogador receba, o dinheiro precisa vir de algum lugar. Será que o modelo atual pode realmente sustentar esse fluxo de pagamentos? Vamos dissecar essa e outras questões logo a seguir, à medida que exploramos os desafios e as possíveis soluções para que os jogos Play to Earn possam finalmente se tornar algo mais do que uma moda passageira. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Agora que entendemos a ideia básica por trás dos jogos Play to Earn, vamos encarar a realidade. O dinheiro que circula nesses jogos precisa vir de algum lugar. Isso nos leva ao primeiro grande problema que afeta quase todos esses jogos: a sustentabilidade financeira. Sem uma fonte confiável e contínua de recursos, qualquer sistema de recompensas está fadado ao colapso. Vamos começar com o modelo mais comum, aquele que parece a solução perfeita, mas na verdade é um grande problema disfarçado: o influxo de novos jogadores. Pense assim: cada novo jogador que entra no jogo precisa investir algum dinheiro para começar a jogar, comprando personagens, itens ou algo similar. Parece simples, certo? Só que na prática, o dinheiro que um jogador ganha não é gerado magicamente. Ele vem diretamente do bolso de outro jogador, geralmente um novato que acabou de entrar na plataforma. Isso cria uma dinâmica perigosa, quase como um esquema Ponzi e pirâmide financeira, onde o sucesso depende de um fluxo constante e crescente de novos jogadores injetando dinheiro no sistema. E como qualquer esquema insustentável, uma hora isso simplesmente para de funcionar. O problema é que, quando esse fluxo de novos jogadores inevitavelmente diminui, o sistema desmorona. Sem dinheiro novo entrando, o jogo perde a capacidade de pagar os jogadores existentes e todos começam a baixar o preço dos itens à venda para tentar vender mais rápido, e isso gera uma espiral de queda nos preços, e tudo desaba. Esse é o destino de muitos jogos que seguem esse modelo. Eventualmente, eles deixam de ser lucrativos e os jogadores abandonam o navio. Agora você pode pensar: então por que não cobrar uma taxa fixa, como uma assinatura mensal? Isso nos leva ao segundo modelo, o de associação ou assinatura. Aqui, todos os jogadores pagam uma taxa regular para participar do jogo. É mais justo, pois não importa quanto dinheiro você tem para investir inicialmente, todos estão no mesmo patamar. No entanto, esse modelo também tem suas limitações. Para começar, ele pode deixar muito dinheiro na mesa. Jogadores com mais recursos financeiros geralmente preferem pagar por vantagens, algo que uma assinatura igualitária não permite. Além disso, uma taxa de assinatura pode ser menos atraente do que a posse de um item no jogo, que você pode revender ou guardar como investimento. E se, em vez disso, cobrarmos dos jogadores pela vitória? Esse é o modelo Pay to Win, onde aqueles dispostos a gastar mais têm uma vantagem significativa. Funciona em alguns jogos, mas cria uma desigualdade que pode afastar a maioria dos jogadores. E ninguém gosta de jogar algo onde sente que está em desvantagem simplesmente porque não pode gastar tanto quanto o outro. Por fim, temos o modelo de anúncios. Imagine um jogo onde marcas pagam para anunciar em estádios virtuais ou em arenas de PVP, como os anúncios nas redes sociais. Este modelo traz dinheiro de fora do jogo, sem depender de jogadores novos ou da compra de itens. Com essa abordagem, o jogo pode gerar receita suficiente para pagar seus jogadores mais habilidosos, manter os desenvolvedores motivados a criar conteúdo de qualidade e continuar evoluindo. O melhor de tudo, sem penalizar os jogadores menos afortunados. Este, sim, parece um caminho promissor para criar um jogo Play to Earn verdadeiramente sustentável. Mesmo que um jogo Play to Earn consiga resolver o problema da sustentabilidade financeira, há uma questão ainda mais fundamental que precisa ser enfrentada: a diversão. No final das contas, por que jogamos videogames? Porque eles são divertidos. Mas muitos desses jogos Play to Earn falham exatamente nesse ponto.
Eles simplesmente não são divertidos. Vamos fazer uma comparação rápida. Pense nos jogos mais populares e duradouros que existem: World of Warcraft, League of Legends, Minecraft, Pokémon. O que todos eles têm em comum? Eles cativam, envolvem e, mais importante, são divertidos por si só. As pessoas pagam por esses jogos, compram expansões, gastam horas e mais horas jogando porque a experiência em si é gratificante. Não há promessa de retorno financeiro. O prazer vem da jogabilidade, da conquista, da competição ou mesmo da nostalgia. Agora compare isso com os jogos Play to Earn. Será que alguém jogaria Axie Infinity se não houvesse dinheiro envolvido? Se a resposta for não, isso já diz muito. Muitos desses jogos são construídos ao redor de uma mecânica de ganho financeiro, mas falham em criar uma experiência que vale a pena sem esse incentivo. Quando você tira a parte de Earn do Play to Earn, o que sobra? Infelizmente, na maioria dos casos, sobra um jogo que ninguém quer jogar. Isso nos leva a uma verdade incômoda. Muitos jogos Play to Earn não foram projetados para serem divertidos. Eles foram projetados como plataformas financeiras com uma camada superficial de jogabilidade. E isso é um grande problema. Um jogo que não é divertido não vai manter jogadores a longo prazo. E sem jogadores, o modelo financeiro desmorona, independentemente de quão bem ele seja estruturado. Mais do que isso, a diversão não pode ser um pensamento secundário. Para que esses jogos se sustentem, eles precisam começar com uma base sólida de diversão e engajamento. Somente então, deve-se adicionar um componente de ganho financeiro. E mesmo assim, ele deve ser feito de maneira que não comprometa a essência do jogo. O problema é que muitos desses projetos começam na direção oposta. A ideia de ganhar dinheiro vem primeiro, e o jogo é construído ao redor disso. O resultado? Um jogo que se torna obsoleto assim que o fluxo de dinheiro para ou diminui. Em última análise, a diversão é o que mantém qualquer jogo vivo, seja ele Play to Earn ou não. Se não corrigirmos isso, a indústria de jogos de blockchain nunca será mais do que uma moda passageira. E aqui chegamos ao último grande desafio que os jogos Play to Earn enfrentam: a verdadeira necessidade do blockchain. É natural que, em um mundo onde a tecnologia blockchain está em alta, desenvolvedores queiram integrá-la em seus jogos. Afinal, parece ser a nova tendência, a próxima grande inovação. Mas será que realmente precisamos do blockchain em todos os jogos? Ou será que estamos forçando a barra, tentando aplicar uma solução onde ela não se encaixa? Vamos colocar isso em perspectiva. Blockchain resolve problemas muito específicos: descentralização, segurança de dados, propriedade digital, entre outros. Quando usado no contexto certo, pode ser uma ferramenta poderosa. Mas a questão é que nem todos os jogos têm esses problemas para resolver. Muitos jogos já funcionam perfeitamente bem com a tecnologia existente. Eles não precisam de descentralização, porque são jogos que funcionam de forma centralizada, com empresas que gerenciam bem seus servidores e conteúdo. Eles não precisam de blockchain para garantir a propriedade de itens digitais, porque os jogadores confiam na plataforma para gerenciar suas compras e conquistas. Agora, imagine que estamos tentando encaixar a tecnologia blockchain em todos os jogos, simplesmente porque isso pode ser feito. É como tentar colocar rodas em um submarino só porque elas funcionam bem em carros. O resultado? Você acaba complicando o que era simples, criando problemas onde antes não havia nenhum. Pior ainda, ao adicionar blockchain desnecessariamente, podemos acabar afastando os jogadores em vez de atraí-los. Pense nisso. A maioria dos jogadores não está clamando por blockchain. Eles querem jogos que sejam divertidos, acessíveis e fáceis de entender. Adicionar blockchain só por adicionar pode até trazer complexidade desnecessária, alienando jogadores que só querem se divertir. Ah, sim! Algumas áreas onde o blockchain poderia ser útil, como em marketplaces de itens ou na propriedade de skins. Mas mesmo nesses casos, não é preciso que o jogo inteiro funcione em cima dessa tecnologia. O blockchain pode ser uma camada adicional, algo que melhora a experiência, sem ser o alicerce de tudo. No final, precisamos ser honestos sobre o papel do blockchain nos jogos. Ele não é a solução mágica para todos os problemas, e muitas vezes pode até ser um peso que esses jogos não precisam carregar. Ao invés de insistirmos em usar blockchain só porque está na moda, devemos focar em como ele pode realmente adicionar valor. Caso contrário, corremos o risco de criar jogos mais complicados e menos atraentes, o que vai na contramão do que os jogadores realmente querem.
A sustentabilidade dos jogos Play to Earn vai muito além do simples uso de blockchain ou da promessa de ganhar dinheiro enquanto se diverte. Para que esses jogos realmente prosperem, eles precisam ser construídos sobre bases sólidas que equilibram diversão, economia e necessidade tecnológica. No final do dia, a sobrevivência desses jogos depende de encontrarmos soluções que façam sentido tanto para os desenvolvedores quanto para os jogadores. Isso significa criar experiências de jogo que as pessoas queiram jogar, mesmo sem a promessa de recompensas financeiras. Significa também entender que nem toda tecnologia de ponta é a solução para todos os problemas. E, acima de tudo, significa respeitar a verdadeira motivação que leva alguém a ligar um jogo: a diversão. Se os desenvolvedores conseguirem acertar essa combinação, talvez vejamos o surgimento de jogos Play to Earn, que não apenas sobrevivem, mas que também se tornam parte integrante do futuro dos games e, de fato, atraem a atenção do mainstream. Mas, se continuarmos a ignorar esses aspectos essenciais, estaremos apenas repetindo os mesmos erros e testemunhando o colapso de uma promessa que tinha tudo para dar certo. Agora, a grande pergunta é: será que a indústria vai aprender com esses desafios ou continuar insistindo nos mesmos modelos falidos? Só o tempo dirá. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima.